Eu tenho dito desde a semana passada que nós voltamos aos princípios básicos ali da doutrina cristã, as coisas bem básicas. Semana passada nós tratamos sobre ir a Cristo, sobre a certeza que podemos ter de que estamos em Cristo. Vimos o que não é ir a Cristo e vimos o que é ir a Cristo. E se você tem a convicção que você é de Cristo Jesus e que você está em Cristo Jesus, então você é um regenerado. E o próximo passo é compreender então a nossa união com Cristo. Existe uma união entre nós e Cristo, uma união muito especial entre aqueles que creram em Cristo Jesus e o seu amado Cristo Jesus. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos de 31 a 39, nós leremos esse texto. Grande parte do nosso estudo tem citações desse texto. Romanos 8, de 31 a 39. E nós poderemos ler todos juntos esse texto, ok? Romanos 8, 31 a 39. Vamos todos juntos? O texto diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa união com Cristo, então. Esse é o nosso tema. A união com Cristo, ela é sem dúvida uma das bênçãos mais preciosas para nós que estamos em Cristo Jesus. Ela é a mais extraordinária verdade para a vida de cada um de nós e de todo o cristão. E como é que se processa essa união? Essa união, ela é estabelecida pelo Espírito Santo no momento da regeneração, quando Ele nos separa de Adão, um pecador, e Ele nos enxerta em Cristo. Então a nossa união com Cristo, ela acontece por obra do Espírito Santo. Nós somos tirados de Adão e enxertados em Cristo. Quem usa muito essa expressão é o apóstolo Paulo no livro de Romanos mesmo. Ele fala de nós como sendo enxertados em Cristo, enxertados na videira que é Cristo. Nós éramos uma oliveira que não era útil, mas nós fomos enxertados naquela oliveira sadia e agora nós somos nova criatura. Nós agora recebemos a seiva de Cristo Jesus, o alimento de Cristo Jesus, e quem realiza essa obra em nós é o Espírito Santo. Quando somos regenerados, quando é que nós somos regenerados? Somos regenerados quando cremos em Cristo Jesus. Ali nós somos regenerados. No dia em que nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos a regeneração. E nesse dia em que somos regenerados, nós também somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é uma doutrina preciosa. O crente precisa entender que ele está unido a Cristo. Por isso ele inclusive não pode viver isolado. A nossa comunhão com Cristo nos leva à comunhão com os outros. O Espírito estabelece então uma união espiritual entre Cristo e o pecador, que somos nós. Uma união que não pode ser rompida, que é irreversível
e eterna. O interessante dessa doutrina é que, uma vez unidos a Cristo, nós não podemos, de fato, ter essa união. Isso tem mais a ver, isso tem de novo a ver com a perseverança dos santos. Se somos salvos, somos verdadeiramente salvos. Salvos para sempre. Porque como desfazer uma união dessa magnitude? Estamos unidos ao próprio Cristo, estamos unidos ao nosso Salvador. Como desfazer uma união tão preciosa? Não é possível. E não é possível que, uma vez habitados pelo Espírito de Deus, se verdadeiramente somos habitados por Cristo Jesus na pessoa do Espírito Santo de Deus, que agora nós simplesmente deixemos de ser. É uma condição irrevogável mesmo essa. Estamos em Cristo Jesus, então somos de Cristo Jesus. E Ele está em nós, através da pessoa do Santo Espírito. Como é que Cristo se faz presente em nós? Na pessoa do seu Santo Espírito. É o mesmo princípio da Santa Ceia. Cristo se faz presente na ceia? Sim, não pelo pão e nem pelo vinho, que são só símbolos, mas pela pessoa do Espírito Santo. Ele se faz presente via Espírito Santo. Calvino que tem uma alegoria interessante para explicar a presença de Cristo na ceia. E ele usa o sol. Nós percebemos a presença do sol durante o dia? O céu está limpo e tal. Nós percebemos a presença do sol. Ele está presente no nosso dia? Está. Mas ele está aqui junto com a gente? Não. Se ele estivesse, o que aconteceria conosco? Nós seríamos queimados, fulminados, acabaríamos, não existiria vida nessa terra. Por que é que nós sentimos a presença do sol? Por causa dos raios solares, por causa da sua luz, por causa do seu calor. O Espírito Santo é que traz a presença de Cristo em nós. Seu corpo físico não precisa estar presente para que ele esteja presente. O Espírito Santo o faz. O Espírito, então, que habita no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa salvação, é Ele quem traz Cristo a nós. É Ele quem nos une a Cristo. É Ele quem traz essa presença. E ao fazer isso, o Espírito Santo restabelece entre Deus e os pecadores um relacionamento pactual, de pacto, que existia antes entre Deus e Adão, antes da queda. O que o Espírito Santo faz agora é nos restaurar a condição, claro, guardadas as proporções, porque agora nós temos o pecado que tenazmente nos assedia, mas ele nos faz retornar à condição que antes Adão tinha. Deus e Adão tinham intimidade antes da queda, e agora o Espírito Santo vem para nos trazer de volta essa intimidade e esse relacionamento com Cristo Jesus. Apesar de a essência dessa união ser idêntica a essa união pactual original, existe uma diferença significativa. O laço da aliança de Deus e Adão demonstrou que era frágil. Por que era frágil? Porque ele havia sido estabelecido de um modo exterior ao ser de Deus. Mas quando o Espírito Santo une um pecador a Cristo, o laço é interno ao ser de Deus. Ele é interior. Ele é estabelecido dentro da segunda pessoa da Trindade, no Senhor Jesus Cristo. Agora, esse laço não pode ser rompido por causa disso, porque ele não depende necessariamente de nós para continuar existindo. Por que o laço entre Adão e Deus se rompeu? Porque existia ali, e foi só ali que existiu, um pacto de obras. Mas o homem não conseguiu cumprir a sua parte do pacto. Então o pacto foi quebrado. Agora em Cristo Jesus, o pacto é estabelecido, mas ele não depende da gente. É um pacto firmado entre nós e Deus, mas quem o sustenta é o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Agora esse pacto não é rompido. Existe uma diferença então entre o nosso pacto e o que havia entre Adão e Deus. O pacto entre Adão e Deus era um pacto que exigia do homem que ele fizesse alguma coisa, e nós vimos no que deu, quando a coisa é deixada por nossa conta. Agora, esse pacto, ele é mantido, ele é sustentado pelo próprio Senhor Jesus. Então ele não pode mais ser rompido, porque Cristo Jesus não rompe a sua parte do pacto. Ele jamais rompe. Então agora nós temos a segurança de uma aliança eterna.
Se nós fôssemos depender de nós mesmos para manter o pacto, nós não o poderíamos. É por isso então que o arminianismo tem esse problema, porque depende do homem. Então o homem hoje está salvo, amanhã não está, depois de amanhã ele está salvo de novo, depois não está. Mas quando a gente entende o pacto da graça, a gente sabe que ele é irrevogável, porque ele não está posto sobre as nossas faculdades, as nossas condições, sobre o nosso querer, mas é Cristo Jesus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Quando um pecador é unido a Cristo, ele é unido ao Deus Trino com um laço pactual que não pode ser rompido por toda, isso aqui é muito bom, a eternidade. Quando nós verdadeiramente somos salvos, quando isso é de verdade, isso é mantido por toda a eternidade, não se rompe. Assim como é impossível separar as naturezas divina e humana de Cristo, é igualmente impossível dissolver o laço pactual entre Deus e o seu povo, estabelecido em Cristo. Por isso, a gente pode se alegrar. Como assim as naturezas divina e humana de Cristo? Bom, quando Cristo assume a sua natureza humana, assumindo a forma de homem, e depois ele sobe aos céus, ele não se desfaz da sua natureza humana. Agora, elas são duas naturezas inseparáveis. O corpo de Cristo está em algum lugar na eternidade junto ao Pai, no céu que nós não conhecemos, porque nós não temos acesso a ele, embora tenhamos saudade desse lugar que nós não conhecemos. O corpo de Cristo nunca foi achado e nunca o será, porque ele está com o Pai. E as duas naturezas de Cristo são indivisíveis. Assim também agora é a nossa condição. É inseparável o nosso pacto, é inquebrável. Não se pode mais separar de Deus um homem a quem Cristo regenerou. É claro que esse homem, nós vamos tratar disso mais à frente, ele pode apagar um pouco a ação do Espírito na vida dele, é possível que ele erre, pode no sentido de possibilidade, né, e não de liberação. Sim, é possível que ele erre, mas ele não mais será separado de Cristo Jesus. Isso é a boa notícia da graça. E é por isso que Paulo pôde escrever com ousadia aos cristãos que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 39. E lá diz categoricamente: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E antes disso ele já vinha dando uma lista: nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que Paulo pode falar isso? Porque ele entendia a união com Cristo dessa natureza, dessa maneira que nós estamos falando. É irrevogável. Eu sei que alguém pode pensar assim: mas e aquele que creu, teve aqui e depois descreu? Ou ele nunca creu, ou ele esfriou e o Senhor vai trazê-lo de volta. Mas o salvo é salvo mesmo, e isso é irrevogável. Antes da gente seguir adiante, alguma coisa? Uma pergunta, alguma dúvida? É só uma doutrina básica e simples, mas eu achei muito importante relembrá-la e relembrar algumas outras que nós vamos ver no correr das quartas-feiras agora, porque às vezes a gente parte do princípio que todos os crentes já sabem determinadas verdades, e não é assim. Muitas vezes alguém que você pensa que está na igreja há muitos anos, ele não sabe dessas verdades. Ele é assim, nunca soube. Então a gente nunca pode partir do princípio de que todos os crentes já sabem o básico da doutrina. Às vezes não é assim. Não só porque chega gente nova, é também por isso, mas porque muitas às vezes perdem alguma coisa. E tem sempre aquela questão muito interessante: é sempre bom relembrarmos as doutrinas. Por que Deus repetiu tantas vezes as leis? Eu me perguntava muito isso quando comecei a ler a Bíblia. Mas eu vou ler isso de novo. Deus já tinha falado isso lá atrás, agora está falando de novo. Se falando, o povo esquece, imagina se a gente não falar. Imagina se não falar. Bom, continuando sobre a nossa união com Cristo. Essa questão é interessante que você diz, né? Quero trazer à memória que pode me dar esperança. Essa união com Cristo ser eterna, que nos dá uma esperança maravilhosa, né? Saber que a minha união com Cristo ela é eterna. Isso de fato é maravilhoso. A gente aponta para tudo isso, e apontamos para tudo isso quando dizemos que os cristãos estão unidos a Cristo pela
Fé. Nós somos unidos por Cristo pela fé, e a gente sabe que até a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essa gloriosa verdade objetiva precisa também se tornar uma realidade experiencial, se quisermos desfrutar dos seus benefícios abençoados. Que é isso? É uma verdade objetiva, mas ela tem que ser experiencial. O que nós estamos dizendo com isso? Estamos dizendo que a gente precisa saber dessa verdade mais do que intelectualmente. Ela faz sentido, mas eu preciso experimentá-la. Para experimentá-la, é claro, tem que ter uma vida devocional, tem que ter uma vida com Deus, tem que andar com Ele, tem que ler a palavra. Muita gente conhece a verdade da doutrina, mas ele não experimenta a presença de Cristo na vida dele. Por quê? E por que muitos se esfriam? Não esfriam mesmo? Porque não oram, não buscam nas Escrituras, não têm uma vida com Deus, não congregam, vão deixando de congregar, e aí vai desanimando mesmo, vai esfriando. O pouco contato com as Escrituras é um problema. Às vezes as pessoas vêm à igreja, estão na igreja, mas elas leem mais toda e qualquer outra coisa do que a própria palavra. Objetivamente, essa união é estabelecida no momento da regeneração, mas essa união com Cristo é subjetivamente estendida e mantida pelo exercício da fé. O que nós estamos dizendo? Que a nossa união com Cristo não acontece só quando a gente é regenerado, no dia da regeneração, no momento em que a gente creu em Cristo ou que Ele nos alcançou, mas ela continua acontecendo na vida do cristão, e é um exercício de fé. Eu não posso só pensar assim, tive uma experiência com Cristo, que bacana, mas agora aquilo já passou. Aquilo não pode passar, eu tenho que continuar buscando a presença de Cristo Jesus, sempre lembrando que Ele continua habitando aqui, em mim. Oi. Aham. Até onde a liberdade de intimidade com Deus depende de mim, no caso, dois cristãos. Busca mais que o outro, essa ação depende de mim, ou Deus vai me dar essa vontade de eu poder, no caso, ter mais intimidade com Ele? Se resolve. Entendi, isso é uma boa pergunta, não é? Também acho que é uma boa pergunta. A verdade que eu sei é o seguinte, Guilherme, eu não sei a proporção disso, mas eu sei que uma vez unido a Cristo, eu devo desejar isso. Eu posso ter dificuldades com esse exercício em alguns momentos ou no começo, mas o verdadeiro cristão precisa desejar isso. Eu desejo isso, mas às vezes eu tenho dificuldade com esta disciplina, e isso é uma coisa que a gente tem que entender. Talvez a gente revisite, num tempo bem próximo, aqueles estudos sobre disciplinas espirituais, porque o que a gente tem que entender é que oração, leitura da palavra, jejum, estudo, tudo isso são disciplinas, são exercícios espirituais. Eu preciso desejar fazê-los, e eu preciso começar a fazer aos poucos, e gradativamente eles vão aumentando. Na verdade, Guilherme, eu sei que eu preciso buscar, e sei que Deus coloca em mim essa vontade de buscar, mas eu não sei a proporção disso. Eu só sei que é o seguinte: uma vez regenerado e habitado por Cristo Jesus, eu preciso desejar essas coisas. Se um cristão não deseja essas coisas, tem um negócio errado aí. Agora, uma vez que eu desejo, talvez eu tenha um pouco de dificuldade no começo, mas eu preciso ir exercitando essas disciplinas para que eu cresça nelas. Vou te dar um exemplo. Eu nunca orei na minha vida, mas eu ouvi que tem que orar, e como cristão, eu desejo orar. E aí eu falo, não, eu ouvi falar de um sujeito que ora 1 hora por dia, mas não é 1 hora, quando ele tira para orar, ele bate o joelho no chão e ele ora durante 1 hora, mas eu nunca fiz isso. Se eu nunca fiz isso e vou tentar fazer isso na primeira vez, eu vou conseguir? Dificilmente, e eu vou ficar extenuado e cansado, e talvez eu fique desencorajado a fazer, pensando que isso é só para os gigantes na fé e que eu nunca farei isso. Mas os gigantes na fé não começaram orando 1 hora por dia, eles começaram orando menos e foram subindo gradativamente. É um exercício, é como o seu exercício na academia. Você nunca pegou nem 10 quilos, chega lá e quer levantar 50 no primeiro dia. Você pode até levantar uma vez, mas você não levanta mais, e vai voltar para casa pensando o seguinte: nunca mais eu volto nesse lugar. Que lugar maldito, estou todo doído. Então é um exercício. Vem.
Então pode. Não, isso aí você pode. Isso aí você pode, vem de Deus. Né? Por exemplo, Deus não dá para alguns a vontade de buscar, porque a Bíblia também fala sobre galardão, fala sobre diferença, questão maior que quiser. Ele não dá para alguns, ele dá para todos os que ele regenerou, a vontade de buscar. E aí existe, de algum modo, a minha livre agência ali. Eu posso buscar menos. E isso me trará menos galardão, que é o que você está falando. Eu não vou perder minha salvação. Mas Paulo fala que alguns têm obras de ouro, outros de madeira, outras de palha. A ideia de Paulo é a seguinte: isso tudo vai ser provado pelo fogo. Quem tem obras de palha vai chegar lá com o quê? Sem nada. Mas pelo menos ele chegou, né? Mas sem nada. Outros têm obras de ouro. Ele vai chegar lá com o seu ouro, porque o máximo que o fogo faz é tornar possível que você forje, molde o ouro ali, mas você vai chegar com ele. Existe aí uma linha, uma condição que talvez eu não saiba te explicar com profundidade. Eu sei que Deus coloca em nós essa vontade, mas sei que sou responsável por buscar mais ou buscar menos, e serei recompensado conforme a minha maior ou menor busca. Mas em que proporção isso acontece, eu não sei. Sei que o Senhor coloca em cada cristão, cada regenerado de verdade, o desejo de buscar as disciplinas espirituais. E eu preciso exercitá-las. Isso é o que eu sei. Porque o que eu não posso fazer, o que eu sei que eu não posso fazer é dizer o seguinte: eu não busco tanto, eu não oro tanto, porque Deus não me colocou tanto essa vontade. Ele colocou mais no fulano do que em mim. E aí eu vou ficar conformado com uma condição que não é verdadeira. Ou seja, eu vou pôr em Deus a culpa de eu não orar. Não, eu não oro tanto porque Deus, a culpa é de Deus. Não, isso eu não posso fazer jamais. É interessante também que a gente sempre ora assim, né? Eu percebo assim, que na nossa nação comum, assim, a gente sempre está pedindo Deus, coloca em mim o desejo maior de buscar. Deus, se tiver que ter desejo de conhecer, né? Sempre alguém que ora, as pessoas que oram estão pedindo isso. Então, assim, a gente entende isso, mesmo que a gente não tenha aquela força, às vezes, que a gente gostaria de ter. Sim. A gente criticar a força, porque senão a gente está sempre pedindo para ele, despertar em nós, é uma coisa assim, né? Do coração cristão. Sim, com certeza. Eu comecei a viajar, cara, um monte de coisa. E lá se levar a Cristo, ela é uma das experiências que cada um pode testificar. Sim. Agora, se manter em Cristo, talvez é uma dificuldade plena, onde não só os que estão aqui sentados, onde o amigo, mas também até nas próprias pregações. Porque muitas vezes as pregações ou nossos atos do dia a dia não são daqueles que foram levar a Cristo, porque não falam verdadeiramente de Cristo. Nas nossas atitudes e no nosso testemunho. Muitas vezes nós temos explicações ou maneiras para falar de alguma coisa, para falar o que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer. E não falamos de Cristo. Como que Cristo seria, como Cristo é e como que ele age na minha vida. Sim. E tem a ver com aquilo que o Guilherme estava falando na busca de intimidade. Aí eu volto naquela doutrina básica que já bateu bem forte nela aqui, que eu acho que é a das primárias, né? Não é a primária, que é a soberania de Deus. Sim. Que na falha dela é que nós começamos a ter dificuldade. Inclusive Adão também teve dificuldade com relação a ela. E aí o que nos tirou aquela intimidade plena com Deus? Nós vivemos nesse mundo agora, já tentamos buscar a experiência para a compreensão da vida de plenitude da santificação. Quer dizer, nós buscamos a santificação aqui, e na plenitude dela é o gozo na semelhança com Deus. E quem faz o bem desse Cristo? É Cristo. Então a nossa dificuldade, uma vez que a gente vê a Cristo, não é de se manter em Cristo, mas de crescer na graça em Cristo, né? E de expressá-lo. De expressá-lo. Sim. Não entender claramente a soberania de Deus, que é o que Adão não entendeu claramente. Nós que mantemos o nosso pecado original, nós não somos plenamente. Nós temos a primeira experiência com Cristo, mas nós ficamos com dificuldade de compreensão dela, porque voltamos lá no pecado original e na nossa soberania de Deus nós estamos se esquecendo. Quantos
E aí, abalado na faculdade, na escola. Não precisa pegar lá no Darwin lá totalmente, não, mas tem várias coisas no dia a dia que muitas vezes, assim, a soberania de Deus, ela no dia a dia, nós é questionado, porque senão não está ali o pecado original em nós. Sim. Né? E aí, o Cristo, que é o nosso elevar para com Deus, que ele tira de vez esse buraco, ele fica fragilizado. Né? Por isso que eu falei, eu fui lá na China, voltei, e estava. Ele em si não fica fragilizado, né? A nossa convicção sobre ele é que fica. Agora, e aí, né, tocando nesse ponto, como que eu sei que Cristo, então, ele está em mim e eu estou unido a Cristo? Eu sei pela fé. É pela fé que eu tenho a convicção de que estou unido a Cristo, né? Que o cristão pode, de fato, se conscientizar que está unido a Cristo e desfrutar dessa união. Porque isso é um negócio muito sobrenatural para sua mente simplesmente entender, sua mente carnal. Você precisa mesmo do Espírito Santo para colocar isso em você e precisa da fé, porque você não está vendo Cristo fisicamente, mas você sabe que Ele está em você e você começa a enxergá-lo em todos os benefícios que Ele realiza na sua vida. Isso é fé. Por parte de Deus, essa união ela é ininterrupta, mas por parte do cristão, a consciência, acho que chegamos nesse ponto aí, a consciência e o desfrute dessa união dependem essencialmente do exercício da fé. Vocês estão entendendo o que está sendo dito? Por parte de Deus, a nossa união com Cristo não tem interrupção, mas às vezes nós deixamos de desfrutar dos benefícios dessa união por problema nosso mesmo, mas é a fé que nos capacita a continuar a estar reunidos a Cristo. Quanto mais um cristão exercita a sua fé, mais ele desfruta da realidade e do consolo de estar unido a Cristo, porque é um consolo. Eu não estou desamparado, eu não estou sozinho. Mesmo quando eu estou só, eu não estou só, porque estou em Cristo Jesus. O desfrute dessa união é, portanto, diretamente proporcional à nossa apropriação dela por meio da fé. É o Senhor que nos dá fé? Precisamos exercitá-la. Entenda que nós não estamos gerando fé em nós mesmos, quem gera é o Senhor, mas o que a palavra nos ensina é que nós precisamos o quê? Exercitar a fé, e ela vai se tornando mais robusta em nós. Em João 15, Cristo, ele amorosamente incentiva seu povo a permanecer nele, dizendo o seguinte, aí tem alguns grifos, né? João 15, os versos 4 e 5, e aí nós grifamos as partes que ele diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então ele nos incentiva a continuar em intimidade com ele. E mais um pouco à frente, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O fato é que Deus é soberano, Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém, mas Ele nos adverte: permaneçam em mim, se mantenham em mim. Cristo deixa muito claro que deseja que os cristãos vivam em pleno conforto e consciência dessa união. Essa união nos traz conforto, é confortadora. Cristo não me abandona, não me deixa, eu não perco a minha salvação, não estou abandonado. Por isso é essencial que os cristãos exercitem a fé no Senhor Jesus Cristo e em sua obra consumada a cada dia. Como é que é o processo? Eu posso não entender todo, mas o Senhor requer de mim que eu exercite a minha fé. Então pronto, é isso. Na verdade, eu sou como uma criança. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, né? Eu sou como uma criança que deseja leite pela manhã. Mas eu, como criança, não paro para pensar que o meu pai teve que trabalhar, ganhar dinheiro, o sujeito teve que ir lá tirar leite da vaca, quem sabe ela veio pela indústria e a caixinha chegou no supermercado, meu pai teve que ir lá, comprou a caixa, minha mãe preparou o leite e eu tomei o meu leite com Toddy quentinho, meu leite com chocolate. Eu só levanto de manhã na confiança de que haverá o leite. Eu não penso no processo quando eu sou uma criança pequenininha. Eu também não tenho como ficar pensando muito no processo de como Deus opera essas coisas em mim. Mas como uma criança que entende que sabe pouquíssimo, eu preciso exercitar a minha fé e buscar mais do Senhor cada dia, todos os dias. Haverá tempos
em que essa fé será exercitada quando não nos empenhamos emocionalmente e até mesmo na ausência das estruturas doces e ternas que os filhos de Deus tanto prezam. Nesses momentos não nos sentimos unidos a Cristo, mas por meio da fé agarramos-nos à verdade de que mesmo assim estamos unidos a Ele. O que a gente está dizendo é o seguinte: tem dia que a gente vai ter dificuldade com esse negócio. Tem dia que as coisas vão estar tão duras que a gente vai ficar pensando: será que eu estou mesmo unido a Cristo? Será que Ele está aqui presente? E é pela fé que eu continuo crendo na soberania e que Ele está assim presente. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas Ele não me desamparou, porque Ele não me desampara jamais. E eu preciso crer nisso. Como é grande a bênção quando vivemos cada vez mais pela fé e não pelo sentimento. Eu não vivo pelo meu sentimento, por aquilo que eu sinto, eu vivo pela fé. E Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a minha certeza de que eu estou unido a Cristo não está baseado naquilo que eu sinto, naquelas emoções que eu tenho, mas está baseado na fé, na certeza inabalável de que Cristo está presente. Porque ainda que não aconteça nada na minha vida, eu já tenho as promessas dele nas Escrituras. E a fé me faz compreender que as promessas dele nas Escrituras bastam. Se eu tiver alguma experiência muito especial com o Senhor, amém. E nós temos, né? Mas quando eu não tiver, a minha fé não poderá ser abalada. A minha convicção de que Cristo está comigo e estamos unidos não poderá ser abalada, porque a fé que Cristo colocou em mim me faz crer nisso. A palavra de Deus me mantém firme. Você sabe se está unido a Cristo? Isso é uma boa pergunta. E é uma pergunta importante. Se você creu em Cristo, você tem que saber que você está unido a Cristo. Se estiver, será atraído de forma irresistível a Ele. Vai abraçá-lo pela fé, conformar-se progressivamente a Ele e ter cada vez mais certeza de sua união com Ele. Se você está unido a Cristo, essa certeza só vai aumentar. Você vai buscar mais dele e a certeza só vai se tornar cada dia mais forte. Quer dizer que ela, no começo, pode não ser tão forte, mas com o correr dos dias, na presença do Senhor, sua certeza de que Cristo está com você, ela se torna maior cada dia e cada momento. Se isso em alguma medida descreve a sua vida, continue indo a Cristo e permanecendo nele. Da oração, de congregar, fazê-lo, você desfrutará cada vez mais de sua união objetiva com Cristo, que faz diferença na vida, e entenderá cada vez mais o que Paulo quis dizer quando escreveu: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Depois de explicar o velho homem, como o velho homem não consegue fazer o bem, lá no capítulo 7, depois de explicar como o homem sem Cristo, ele só pende para o mal, ele nos fala do derramar do Espírito sobre nós e da regeneração em Cristo. Ele diz que agora já não há nenhuma condenação sobre nós em Cristo Jesus, porque toda condenação, ela foi posta e derramada em Cristo. Ele recebeu a condenação que era nossa, e agora estamos unidos a Ele. Essa verdade precisa inflamar o nosso coração, porque quando o nosso coração se aquece ao ser lembrado dessa verdade, isso quer dizer que de fato estamos unidos a Cristo de um modo maravilhoso e irrevogável. Então que Deus nos abençoe. Você é um crente em Cristo Jesus, então você está unido a Cristo. Isso é um privilégio. E a sua união com Cristo, ela é irrevogável. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Saber que Cristo está unido a você, você está unido a Cristo, deve nos fazer ter desejo de maior santidade. E santificação será um dos nossos próximos temas. Você deve desejar crescer em santidade. Por quê? Porque Cristo está aqui. Está em nós. E todo pecado que cometemos, ele ofende a Cristo, que não está ausente e não se ausenta, mas se entristece com o nosso pecado. Então que o Senhor nos abençoe,
que a graça dele esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa que os irmãos gostariam de colocar? Então nós vamos agradecer pela certeza maravilhosa de que estamos unidos a Cristo Jesus.